Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, que é o Jackson, sou biomédico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise que temos vivido atualmente, que estamos vivendo, que é essa pandemia, questão econômica e tudo mais, mas sobre uma perspectiva mais voltada para a saúde. A gente vai abordar principalmente uma figura bem histórica, tá? Que é Ellen White. Ela foi conhecida, enfim, por diversas previsões. Ela é bastante conhecida pela Igreja Adventista, da qual eu faço parte. E aqui a gente vai ver sobre uma perspectiva de alguém que viveu ali em meados do século XVIII para o século XIX, e o que uma pessoa que viveu naquele tempo pode nos ensinar sobre o momento que a gente está vivendo atualmente, tá? Então a gente vai ver questões, citações bem interessantes, tá? Informações bem relevantes para o momento em que a gente vive hoje. Então fique comigo até o final que vocês vão entender a relação e o que Ellen White pode ensinar sobre a pandemia que o mundo vive hoje. A gente pode pensar como a vida humana como uma lâmpada, como você vê aqui ilustrada. No momento ela está acesa e rapidamente ela é apagada. E a gente tem visto a cada ciclo surgir uma epidemia ou uma pandemia, ou enfim, doenças que dizimam milhares de pessoas. A gente vai ver um pouquinho da história de algumas dessas é, epidemias, tá? Especificamente duas delas, uma que a gente está vivendo hoje e uma que foi na época em que ela viveu. Ela diz no livro A Ciência do Bom Viver, um livro que eu super recomendo, tá? Um livro que tem bastante informações sobre saúde, um livro que fala também sobre muitos assuntos que naquela época se era imaginável em relação à saúde, não se pensava que essas informações realmente pudessem ser verdadeiras, e depois, anos depois, décadas, muitos e muitos anos depois se vieram a provar. Ela fala então nesse livro: saúde não depende do acaso, é resultado da obediência da lei. Então, se você respeita as leis de saúde, as leis do seu corpo, obviamente ela não está falando somente as leis de saúde aqui, ela também fala das leis dos 10 mandamentos, do decálogo, tá? E se você observar os 10 mandamentos, nenhum deles vai falar para tu fazer alguma coisa má ou para agredir o teu corpo. E a ciência sabe que se você respeitar ou seguir a maior quantidade possível de mandamentos, tu também vai ter uma saúde melhor, tá? E eu não preciso falar basicamente sobre isso, um exemplo, não matar. Obviamente que isso vai fazer bem para a saúde, né? Isso contribui para que a sociedade seja mais íntegra. E a gente vê a mesma coisa lá também em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. E se a gente voltasse aos conhecimentos mais antigos? Será que isso não está faltando hoje? Essa aqui é uma foto da planta chamada mastruz, é usada para feridas, enfim, é usado também para o combate a vermes, enfim, ela tem várias aplicações, tá? Nesse formato aqui eu não conhecia, também o tipo que eu conhecia é um pouco diferente, mas enfim, é uma aplicação, né, uma planta bem conhecida. Esse aqui é o boldo, né? Apesar que essas imagens que eu peguei, elas estão parecendo literalmente outras plantas, mas esse aqui é o boldo, tá? Tá parecendo hortelã, mas é o boldo. E o boldo é utilizado para quê? Estômago, pro fígado, enfim, para essas, digamos, esses probleminhas de saúde que são fáceis de serem resolvidos, que não requerem internação, que geralmente você poderia ir numa farmácia, comprar algum medicamento e passar. Então o boldo ele tem essas indicações legais e bem interessantes também. Capim santo, né, como o próprio nome já diz, ele ajuda a acalmar o estômago, ajuda a acalmar também a mente, porque ele, enfim, ele atua como digamos, um calmante natural, entendeu? Então é bem interessante a gente ter ele em casa, enfim, porque até mesmo plantado em vasinhos dentro de casa, muita gente costuma dizer que, enfim, parece que o cheiro, o odor dele
e no caso o parente dele, que seria a citronela, também passa essa sensação de um ambiente mais calmo. A babosa, super famosa, né, utilizada para tratamentos de beleza para o cabelo, também é usada como cicatrizante ali para gastrite ou para, enfim, feridas no corpo. Então tem muitas aplicações, tá? Lembrando que no caso da babosa, a parte gelatinosa que deve ser usada, a parte, digamos, mais transparente, ok? E inalação com Vic, né, gripes, resfriados, né, era também ali um tratamento que foi utilizado por muito tempo, mas esse daí já é um pouquinho mais moderno. Os mais antigos utilizavam ali o eucalipto, né, que também é uma ótima infusão. E é isso, a gente precisa realmente voltar um pouquinho às nossas origens, voltar o que os nossos antepassados faziam. Lembra daquelas brincadeiras? Enfim, hoje a gente substituiu todas essas brincadeiras por basicamente por tecnologia, né? Basicamente por isso aqui. Então a gente precisa voltar realmente a utilizar as coisas antigas, obviamente, pesquisar e saber o que pode ser feito, o que pode ser usado, o que dá certo, enfim. A mensagem de saúde na perspectiva científica. Então vamos ver ali pontos científicos, tá? Que comprovaram o que ela disse, enfim, o que ela escreveu ou preveu, seja lá qual a palavra ou a frase que tu queira usar. A investigação científica deu validade para as mensagens de saúde de Ellen White. Então, isso daí a gente vai entender com algumas citações agora. O tabaco é veneno lento, seguro, disse ela no livro Temperança, página 49. Então, ela foi uma pessoa que foi muito contra o tabaco, quando na época os evangélicos ainda fumavam, se a gente pode dizer assim. Eles fumavam, normalmente tinham plantações de tabaco e era um hábito, enfim, comum a todas as pessoas. Mas ela começou a bater firme contra o tabaco, dizendo que o tabaco era um veneno lento e seguro e a desestimular, enfim, as pessoas a fazerem uso do tabaco, né? Ela começou a desaconselhar muito. Então, muito tempo depois, a ciência então descobriu que o tabaco realmente tem 13 substâncias tóxicas e 6 substâncias iniciadoras de câncer. Estudos mais recentes, né, enfim, aumentaram ainda mais esse número de substâncias ali tóxicas e cancerígenas. Então isso daí já está totalmente definido. A investigação científica também deu validade para algumas outras mensagens de saúde, como ali a do leite materno. O melhor alimento para o bebê é o aleitamento materno, ela disse no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, um livro fantástico, lá na página 266. E a gente sabe hoje que, enfim, todos os médicos, nutricionistas, nutrólogos, pediatras recomendam a amamentação total, somente leite materno por 6 meses e nada mais do que isso. E infelizmente ainda muitas mães, né, introduzem açúcar, doces, chocolate e outras coisas antes desse período, quando na verdade a criança só deveria tomar leite materno e mais nada. E a ciência, obviamente, comprovou. O Ministério da Saúde no Brasil e de todos os outros países do mundo promovem a importância do aleitamento materno, e a gente tem os bancos de leites hoje que são super importantes, e a ciência confirma quando naquela época, na verdade, ou até talvez alguns anos atrás, se dava, enfim, muita coisa para o bebê e tudo mais, e a gente sabe que não é bem assim o ideal. Outras coisas que também ela mostrou foi ali que o consumo de alimentos crus na resistência ao câncer, né? Então foi uma recomendação de consumir muita coisa cru ali para prevenir ou até mesmo para o combate ao câncer. E a ciência culinária de hoje recomenda o uso abundante de alimentos crus como prevenção contra o câncer em 30%, principalmente a medicina de estilo de vida, como mostrado ali pela doutora Márcia Lobo Vidotto, que é PhD em nutrição
pela Universidade de Cornell nos Estados Unidos. É, vamos ver aqui o que mais. Nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino, disse Dr. Otto Warburg, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Então, ele já dizia que nenhuma doença poderia existir em um ambiente alcalino, inclusive o câncer, que é até hoje uma das doenças mais mortais que existem. Nenhuma doença. A Sarah Bartz, dietista em Minnesota, ela é oncologista, Minnesota Oncology, tá? Então, um centro de tratamento de câncer, ela diz: os alimentos de tipo alcalino protegem as células do dano e estimulam o crescimento celular normal e outros processos que ajudam a combater o câncer e outras enfermidades crônicas. Então, ali, a alimentação alcalina é essencial para proteger as células do dano celular, do crescimento celular anormal também, tá? Elas estimulam o crescimento celular normal, enfim. Então, a alimentação alcalina é basicamente frutas, verduras, legumes, cereais, com poucas exceções, tá? Mas 90% da alimentação natural ela é alcalina. Isso contribui para o tratamento do câncer. O câncer é uma doença realmente muito, muito severa, muito pior do que o Covid-19. Enfim, todo mundo sabe disso. Essa é uma informação importantíssima, tá? Porque ó, esses cientistas estão falando, a doença só aparece no teu corpo com ambiente ácido, tá? Obviamente que é um assunto um pouquinho complexo, tá? Em relação a essa questão de alcalinidade. Mesmo que tu tenha uma alimentação bem alcalina, tu ainda pode contrair alguma dessas doenças, ou câncer, ou qualquer outra enfermidade, mas o teu corpo vai estar muito mais forte, seu sistema imunológico muito mais protegido. Essa aqui é uma outra informação que também gera bastante polêmica: comer de 3 em 3 horas. O que é pseudociência aí, o que é de ciência, o que Ellen White cita em relação a essa questão de comer de 3 em 3 horas. Número de refeições, ela fala no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 173. O estômago precisa de descanso. O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Depois de haver o estômago feito sua obra relativa a uma refeição, não abarroteis mais trabalho sobre ele, antes de ter tido a oportunidade de descansar e antes de ter sido, pela natureza, provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimentos. 5 horas, pelo menos, deve mediar entre uma e outra refeição. E tende sempre em mente que, se quisesseis fazer uma experiência, vereis que 2 refeições são preferíveis a 3. Então, foi isso que ela disse: 5 horas, um intervalo entre uma refeição e outra. 3 refeições tá ótimo, e 2 seria ainda muito melhor do que 3, tá? E hoje a ciência, ela fala que a gente realmente deve comer ali a cada 5 horas, porque ó, a gente tem muitas informações. Por que comer de 3 em 3 horas? Alguns argumentos que a gente ouve porque acelera o metabolismo, porque evita ataques de fome, porque mantém os níveis de energia altos, porque evita a destruição dos músculos, porque evita picos de insulina durante o dia, porque melhora a queima de gordura. Tudo isso é verdade, Jackson? Meia verdade, tá? Então eles pegam um ponto que realmente é verdadeiro: acelera o metabolismo? Sim, acelera, mas o prejuízo é muito maior, tá? Acaba não compensando. Evita ataque de fome? Obviamente que vai evitar, porque tu vai estar comendo o tempo inteiro. Mantém os níveis de energia altos? Sim, mantém, porque muito açúcar no sangue, porque você vai estar comendo muito. Evita a destruição dos músculos? Também é verdadeiro, tá? Em partes, porque se tu come, tu vai evitar ali, um exemplo, logo após a atividade física, tu evita o catabolismo, tá? Que é a destruição ali muscular. Então, eles pegam um pedacinho que é verdadeiro para, enfim, manter e construir um argumento
e por aí vai. Mas hoje nós temos um Nobel de Medicina que é categórico e ele fala: jejum é muito melhor do que comer a cada 3 horas. Ou seja, ele está literalmente dizendo que é melhor você passar fome do que comer a cada 3 horas. Ok? Isso daqui é uma pesquisa de saúde feita aos membros adventistas da Califórnia, tá? Lá na Califórnia a gente tem um grupo de adventistas que são vegetarianos, a maioria deles são vegetarianos estritos, eles têm uma ótima saúde e esse é um dos povos que são chamados ali de Blue Zones, ou que estão localizados nas Blue Zones, porque são povos centenários, tá? Que vivem geralmente ali em média 100 anos ou mais, que possuem boa saúde, um bom estilo de vida, e fizeram um estudo com esses povos e os adventistas da Califórnia estão neste grupo. Eles começaram a investigar o porquê os adventistas da Califórnia conseguiam viver tanto. O governo dos Estados Unidos ele investiu já quase 10 milhões de dólares em estudos científicos na vida dos adventistas da Califórnia. Então o governo americano investiu muito. Os grupos humanos mais saudáveis do mundo são, aqui nós temos 3, além desses 3 nós temos outros também, acho que é Blue Zones em torno de 5, tá? O primeiro que tem aqui na lista são os japoneses, os Unzas, tá? Ou búlgaros ali da Bulgária, eles são búlgaros, e também ali os adventistas do sétimo dia, especialmente os adventistas da Califórnia. As conclusões da pesquisa feita com esses adventistas se caracterizam em geral por dieta ovo-lacto vegetariana no mínimo, tá? Pode ser que alguns tenham uma dieta vegetariana estrita, totalmente livre de alimentos de origem animal, uma vida ativa, então a maioria deles praticam muita atividade física, eles também isso ajuda a ter uma prevenção de doenças, assistência regular também da igreja, então eles estão envolvidos com a comunidade religiosa, não consomem álcool, não fumam, não tomam café, e tudo isso ajuda a manter o padrão de vida em mais de 100 anos, na maioria dos casos. As vantagens obtidas entre os adventistas vegetarianos que o resto da população. Então eles conseguiram identificar que a taxa de obesidade entre os adventistas lá da Califórnia é menor do que o restante dos americanos. Existe também uma baixa de cânceres hormonais. Então os cânceres, a quantidade, a taxa de cânceres é muito pequena entre os adventistas desse estado da Califórnia. Eles também têm os menores índices de colesterol, a menor pressão arterial, a densidade óssea deles também é maior em relação ao restante, então o quadro, a quantidade de casos de osteoporose é bem menor. Eles também possuem uma proteção maior contra cáries por ingerir menos açúcar, por ingerir menos carboidrato refinado. Os homens vivem em média 6 anos a mais do que o restante dos americanos e as mulheres vivem em média 3 anos a mais em relação às outras mulheres. A evidência científica acumulada assina-lhe que o estilo de vida adventista produz maiores benefícios e menos prejuízos para a saúde. Então você tem um estilo de vida de saúde como leva os adventistas do sétimo dia da Califórnia, especialmente de uma cidade, depois a gente vai tomar como um ponto de partida uma cidade em especial, tá? Que são os adventistas de Loma Linda, que é uma população bem idosa. Vamos ver aqui o próximo. A maior autoridade em nutrição do governo americano fala dos adventistas. Olha o que ele fala. Os adventistas, vocês viveram um estilo de vida peculiar pela fé em suas crenças. Hoje a ciência lhes tem dado razão. Então confirma o que Ellen White escreveu há muito tempo em relação sobre saúde. E hoje a maioria não. Eu pelo menos não encontrei nada que a ciência vai e fala não em relação à saúde. Que é o tema que nós estamos abordando. Não, isso daí a gente não consegue confirmar. Não encontrei absolutamente nada. Todos os tópicos a ciência vai e bate o martelo e confirma os estudos científicos, então isso é bem interessante. Melhor é crer. Quando Jesus chamou Tomé para que colocasse a mão nas cicatrizes,
das mãos transpassadas, lhe disse: Por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, o ideal é a gente acreditar em algumas situações também por meio da fé, tá? Então, isso eu não estou falando de você fazer alguma coisa ou de você se aventurar, principalmente em relação à crise que a gente está vivendo hoje, essa pandemia. Então eu tenho fé, vou sair aí e não vou ser contaminado. Não, não é assim. A fé que eu falo é justamente acreditar nessas técnicas, nesses princípios de saúde, tá? E que eles vão dar certo, que eles trarão resultado. Faça o teste por si mesmo e você vai comprovar que você vai ver os resultados. Nós também devemos crer na nossa mensagem de saúde. É exatamente isso. O que ela escreveu, assim, você confirma já. Então não precisa, não tem para onde você querer buscar desculpa ou não querer aceitar. Ellen White viveu ali em meados de, como eu disse, do século XVIII para o século XIX, e ela sofreu com ela pegou uma epidemia, né? Uma segunda onda, como assim a gente pode dizer. Esse aqui é um retrato de um surto de gripe, tá? E no ano de 1889 ao ano de 1990, houve uma epidemia, uma pandemia, se assim a gente pode dizer também, a nível global, que atingiu muitos países. Ela começou na Rússia, então ela recebeu ali o nome de gripe russa e, enfim, dizimou ali cerca de 1,5 milhão de pessoas. Então foi muito, muito mais letal do que a pandemia que a gente está vivendo hoje, né? 1,5 milhão de pessoas foram mortas pela gripe russa. Então é essa situação que a gente tinha naquela época. Aqui nós temos o artigo falando, né, da epidemia que iniciou no ano de 1889 e foi ali até o ano de 1990. Atingiu ele fortemente a Europa. E aqui em relação a essa situação que a gente tem aqui, dessa epidemia, Ellen White ela estava no ano de 1894, quando ela também foi surpreendida por uma epidemia. Os historiadores acreditam que ela pegou uma segunda onda da gripe russa, que foi essa gripe que eu acabei de mostrar as fotos, mostrei o artigo também. Ela tenha pegado uma segunda onda desta gripe. No ano de 1894, né, ali, cerca de 4 anos depois, que havia tido ali, digamos, o grande pico onde, enfim, morreu a maioria das pessoas. E assim a gente tem uma citação de Stephen Haskell apresentando profunda preocupação com as pessoas que estavam lá. O Ellen White, né, escreveu aí Stephen Haskell apresentando profunda preocupação com as pessoas que estavam morrendo por causa do vírus influenza. Então está de acordo com aquele artigo que a gente leu, provavelmente é da gripe russa, de 1889 e 1990, e ela escreveu: Em Nova Gales do Sul fomos provados e testados com epidemia de gripe. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e no campo. Alguns estão agora muito, muito doentes. Suas vidas estão penduradas por um fio. Oremos pelos enfermos e fizemos o que pudemos financeiramente e agora esperamos o resultado. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Então ali ela menciona que chegou o dia de enterrarem 11 pessoas em um único dia. Então talvez a média ali de enterros diários fosse 10, 11, 12, 15, não sei. Mas em um único dia 11 pessoas morreram vítimas ali da influenza. E provavelmente que seria a gripe russa e que tenha sido uma segunda onda da gripe russa que dizimou na época dela 1,5 milhão de pessoas. E ela fala então, nessa citação aqui, fui severamente atacada e não posso participar de reuniões há 4 semanas. Então ela realmente ficou em quarentena, tá? Obviamente primeiro porque ela estava doente, então ela precisava ficar em quarentena. Então a Ellen White realmente passou por essa experiência de quarentena. Tá. Então ela. Vamos
fui severamente atacado e não posso participar de reuniões há 4 semanas. Então, pelo menos um mês ela ficou em quarentena. Mas não desisti de levantar cada dia. Então, ela continuou trabalhando. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias. Apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. Então, a situação dela realmente era muito grave, muito séria. Quase todo mundo ao redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor e faremos tudo o que pudermos em nome do Senhor. O povo de Deus está sendo provado e testado e que Deus me conceda ali, não sei o que, talvez força. Infelizmente cortou ali o restante. Mas esse é o panorama. Então ela sofre ali no período dela com uma pandemia que foi ali, provavelmente a gripe russa, que iniciou no ano de 1889, foi até 1990, que foi ali o grande pico. O ano de 1894 provavelmente tenha sido uma segunda ou talvez até uma terceira ou quarta onda desta gripe russa, o vírus influenza. Tá? Então realmente foi gripe, e uma gripe obviamente agressiva, e ela ficou em quarentena, e aqui mostra como ela reagiu nesse período de isolamento social, porque ela estava realmente muito doente, e ela continuou trabalhando, continuou mantendo a sua fé super firme, enfim, ela não desistiu e não parou em nenhum momento. Então é interessante realmente esse ponto de vista de como ela viu, de como ela vivenciou uma pandemia em seu tempo. Essa aqui é uma outra citação bem interessante disso. Nos tempos finais haverá epidemias, pragas, fomes e guerras. Nas últimas cenas da história terrestre, a guerra se propagará. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que os amam. Há um descanso do conflito terrestre. Então essa aí é a citação. Então é interessante observar o que ela diz. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e inundações. E a gente vê realmente que ano após ano tem surgido essas epidemias, ebola, gripe suína, gripe aviária, a pandemia que a gente está vivendo hoje e por aí vai. Então realmente a gente vive um quadro que foi dito no ano de 1897, em outro vídeo meu eu já falei de uma previsão de um cientista que escreveu um artigo na revista Science, intitulado A Origem das Epidemias. Ele, em 1991, ele já estava falando, se surgir epidemia, se ter uma epidemia que vai surgir, ela vai surgir ou na Ásia, ou na África, ou na América do Sul, tá? Porque geralmente essas regiões são regiões pobres, megapovoadas, com questões insalubres, enfim, então a gente tem essas previsões já, enfim, registradas, e sempre citações a continente asiático, enfim, são dados bem interessantes. E pegando aqui os sinais atuais, nós temos a praga de gafanhoto que está acontecendo atualmente, né, principalmente ali na região da África. Já temos registros também na América do Sul. Austrália, em janeiro de 2020, a gente teve ali uma cena catastrófica, literalmente infernal, onde milhões de animais perderam a vida, centenas e centenas de casas destruídas, muitas pessoas também perderam a vida. Então são coisas atualmente, enfim, foi um incêndio de proporções apocalípticas, literalmente. Ameaçou a vida selvagem, tudo mais, realmente foi algo bem triste. E tem os vídeos, né, na internet do combate ao fogo, enfim, até mesmo das pessoas orando por chuva, e, enfim, de fato a chuva acaba caindo. Esse daqui é a cena de Paradise na Califórnia de 2018, onde o fogo consumiu ali literalmente 90% da cidade de Paradise.
e destruiu praticamente tudo, pessoas perderam a vida, a cidade, enfim, acabou-se literalmente, não sobrou praticamente nada. E realmente foi algo que chamou muita atenção mundial, foi esse incêndio aqui de Paradise, na Califórnia. Em 2020 nós temos aqui a seca lá no sul, Rio Paraná. Os especialistas temem que essa seca possa perdurar até o ano de 2021. Os mais otimistas dizem que no mínimo essa seca perdure até setembro, e os rios estão com níveis nunca vistos antes, e tudo isso revelou literalmente um cemitério de objetos, lixo e tudo mais, tesouros até mesmo, no leito seco desses rios, como a gente vê aqui no caso do Rio Paraná. E isso está provocando um prejuízo de bilhões de reais para a economia do Sul, enfim, porque são muitas toneladas, milhares de toneladas que não serão colhidas, milhares de toneladas que foram perdidas pela seca, pela estiagem. Eu vi especialistas dizendo que é a pior seca dos últimos 6 anos, alguns dizendo que é a pior seca dos últimos 8 anos, mas enfim, é um cenário que muita gente nunca tenha visto anteriormente. Realmente algo ali que não dá para acreditar, né? E a gente vê nós vimos a situação anteriormente, de toda essa questão, epidemia, seca e tudo mais. Joel fala, inclusive, que os rios secarão. Então nós temos essas profecias também na Bíblia. Esse daqui é um relatório que mostra que esse ano nós teremos 265 milhões de pessoas passando fome ou vivendo em situações de insegurança alimentar, comparando com o ano anterior, que foi de 135 milhões. Então, nós temos mais de 100 milhões a mais este ano. Então, 100 milhões, mais de 100 milhões a mais somente no ano de 2020, comparado com o anterior, de pessoas passando fome. E isso daí também, aqui o texto destaca também ali regiões como Angola, Moçambique, América Latina também. Então nós temos esse risco de viver uma insegurança alimentar, Caribe e outras regiões também muito, muito afetadas. Então realmente é um panorama muito, muito, muito trágico, muito difícil, muita gente passando fome por conta dessa pandemia global, e daí surgem os questionamentos. O que enfim, será que eu sacrifico a economia? Será que a gente poderia flexibilizar o isolamento? Será que esse isolamento, que hoje na maioria dos lugares é horizontal, não poderia se tornar um isolamento vertical, um isolamento um pouco menos rígido, que permite mais circulação de pessoas, o funcionamento do comércio, mas com as medidas de segurança, enfim, normal. Então esse é um relatório, infelizmente, muito ruim, muito triste, de mais de 100 milhões a mais de pessoas comparado com o ano anterior, de pessoas que não têm ali o básico para se alimentar diariamente. Por que o mundo recebe epidemias e outras coisas incomuns? Então essa é uma citação do livro Mensagens Escolhidas, também de Ellen White, volume 3, página 391. Então essa é uma pergunta que muita gente faz: por que o mundo recebe então essas epidemias e outras coisas incomuns? Ela responde: um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra e o mar, afetando os elementos da atmosfera. As causas dessas condições incomuns estão sendo então estudadas, mas inutilmente. Então, os cientistas eles correm há anos para entender o aumento da temperatura da água do oceano, o aumento do nível do mar. Alguns tentam buscar explicações nas geleiras, mas enfim, existe muita informação desencontrada. Alguns dizem que o derretimento da geleira não tem nada a ver e que talvez ela não exista, que o aquecimento global é fake news, principalmente em relação à questão da camada de ozônio. Então, a gente sabe que o nível dos mares está aumentando, a gente sabe que a temperatura do oceano está acima do limite, mas as pessoas não conseguem explicar ainda exatamente o motivo de tudo isso.
a raiz de tudo. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua obra ímpia de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com uma pestilência fatal. Não somente afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Eu vou dar uma lida melhor aqui, porque eu acabei comendo a vírgula. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com uma pestilência fatal. Então, o inimigo, de acordo com esse texto, ele tem trabalhado para poluir o ar que a gente respira, e isso contribui para que a nossa saúde seja afetada, tá? Não somente a vida vegetal é afetada, não somente o meio ambiente é afetado, porque quando se fala em meio ambiente a gente só pensa nas árvores, na água, enfim, mas esquece do ser humano, mas nós também estamos integrados ao meio ambiente, mas o homem sofre de epidemias. Então, talvez uma das explicações para essa questão toda seja também a poluição ambiental. E a gente vê que em países asiáticos, ali, como é o caso da China, a poluição ambiental, a poluição do ar é muito grande, e tudo isso pode gerar também ali outras consequências em relação à questão da alimentação, enfim. E eu acho que tudo isso daí é uma cadeia, tá? Estas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra e acontecerão ali, e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Então, tudo que está acontecendo ainda é pouco, é só o começo do começo do começo. Então, vai vir muito mais coisa, vai ver, tudo isso vai ser muito mais intenso, nós teremos muito mais catástrofes, talvez mais epidemias, mais caos, enfim, teremos muito mais coisas. Necessidade de higiene. A negligência do asseio levará à doença. A enfermidade não vem sem causa. Tem ocorrido violentas epidemias de febres em vilas e cidades consideradas perfeitamente saudáveis, dando em resultados físicos deteriorados e mortes. Em muitos casos, o ambiente das próprias pessoas que caíram vítimas dessas epidemias continha os agentes de destruição que transmitiram à atmosfera o veneno para ser inalado pela família e a vizinhança. É surpreendente ver a ignorância dominante quando os efeitos produzidos pelo relaxamento e a negligência sobre a saúde. A gente viu que saiu alguns artigos hoje apontando ou mostrando ali que o Covid ele pode ser transmitido pelo ar, ele sobrevive no ar, e essa questão aqui também pode ser entendida porque obviamente ela não tinha conhecimento científico, não tinha conhecimento médico, pelo menos aprofundado, e a gente sabe ali que a transmissão pelo ar também ocorre por meio de gotículas, tá? Então, enfim, é uma informação bem interessante, tá? Então, aquele próprio ambiente ele pode estar contaminado, tá? E quando a gente fala de ambiente, como ali foi no caso que surgiu tudo isso, foi no mercado de peixes, tá? Então, o peixe, será que estava contaminado? Pode ser. Então, alguém comeu aquele peixe contaminado, alguém comeu algum fruto do mar contaminado, algum alimento contaminado, e iniciou ali a pandemia, entendeu? Que no caso, quando iniciou ainda não era uma pandemia, mas se inicia dessa forma. Qual deveria ser a nossa atitude diante de toda provação? O que você precisa fazer? Está passando por uma provação muito grande, como essa que nós vivemos? A resposta é Ciência do Bom Viver, página 248, que é um livro que é utilizado por muitos profissionais de saúde. Se tu não tem, conheça esse livro. É um livro que foi escrito há mais de um século, mas é um livro muito atual e que ensina a gente a tratar doenças tão modernas como essas que estamos vivendo agora. E doenças crônicas de estilo de vida, enfim, um livro fantástico, espetacular, abordagem, tudo mais. Olha o que ela diz: para toda provação proveu Deus auxílio, para todas, 100% Deus proveu um auxílio. Quando Israel no deserto chegou às águas amargas de Mara, Moisés clamou ao Senhor. Ele não proveu nenhum remédio novo.
chamou a atenção para o que lhes estava ao alcance. Um arbusto por ele criado devia ser lançado na fonte para tornar a água pura e doce. Isto feito, o povo bebeu dela e refrigerou-se. Em toda provação, se o buscarmos, Cristo nos dará auxílio. Nossos olhos se abrirão para discernir as restauradoras promessas registradas em Sua palavra. O Espírito Santo nos ensinará a apoderar-nos de toda a bênção que servirá de antídoto para o desgosto. Não estou falando ali para essa doença que a gente está vivendo hoje. Para toda amarga experiência, havemos de encontrar um ramo restaurador. Então, para toda amarga experiência, Deus vai dar um meio de cura. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro ali uma reação, inclusive, que eu faço de uma mulher ensinando um tratamento para Covid-19. Se tu não viu esse vídeo ainda, veja, tá? É um vídeo bem interessante. E aqui, então, a gente vê que quando Moisés ele chega nas águas de mar, Deus deu uma ferramenta para ele tornar aquelas águas em doce, para que aquelas águas não transmitissem ou não adoecessem o povo. Da mesma forma, Deus também promete hoje, ó, a doença está ali, mas eu te dou um ramo para que você não adoeça. Então, isso é realmente muito interessante. Se a gente seguir o que Deus ordena, o que Deus pede, a gente dificilmente vai ficar doente. E prova disso é o que a gente vê lá em Loma Linda, que são aqueles adventistas espetaculares que vivem muitas vezes mais de 100 anos. O que devemos fazer, então, para enfrentar as epidemias e doenças? Quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças. Se nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido, teu sistema imunológico não estiver debilitado, isso que ela está dizendo, por ação contrária à natureza, proporcionará todos os estímulos de que necessitamos. Então, o que você precisa para enfrentar epidemias e doenças? Quanto mais simples e naturalmente você viver, mais capaz você será de resistir às epidemias. É isso que ela está dizendo. Viva de maneira simples. Viva de maneira natural. Seja natureba. É esse um dos remédios contra as epidemias. Viva longe dos grandes centros, se for possível. Se não for, procure ter o estilo de vida mais saudável possível. Esse é um remédio final contra epidemias, contra doenças. Não existe outro. E como está Loma Linda hoje? Como estão esses idosos centenários? A cidade de Loma Linda concentra um grande número de idosos. O condado de São Bernardino, que é onde fica a cidade de Loma Linda, só para vocês entenderem, a Califórnia é um estado, vamos pegar aqui o exemplo do Mato Grosso. A Califórnia é um estado, assim como Mato Grosso, que é o estado onde eu vivo, tá? É um estado bem populoso, muito mais populoso do que o Mato Grosso, e daí o estado ele é dividido em vários condados. Se a gente for pegar um exemplo aqui no Brasil, não é a mesma coisa, mas para vocês conseguirem entender, o Mato Grosso é dividido aqui em regiões. Eu vivo na região norte. Loma Linda está na região chamada ali, enfim, separada pelo condado de São Bernardino. Somente esse condado teve mais de 2.400 mortes. Esse número eu tinha visto observado até o dia 30 do mês passado, então pode ser que aumentou ainda mais, tá? A gente atualmente, nós estamos acho que no dia 5, 6, não sei, me perdi agora. Mas enfim, um grande número de mortos, muitas pessoas morreram, enfim, no país todo, mas enfim, um condado de 2 milhões de habitantes, mais de 2.000 mortes, quase 2.500 mortes. Loma Linda teve ali 30, vamos ver aqui, eu estou até adiantando aqui, ó. Casos confirmados, então, no condado de São Bernardino foram 2.113, isso no dia 30, tá? Era para eu ter gravado isso no dia 30, mas não deu tempo. Então, teve uma quantidade bem grande de casos, 2,7%, foi 2,7% em relação ao dia anterior, que foi o dia 29, de aumento de número de casos. Então, realmente, muitos casos confirmados de Covid-19 lá no condado de São Bernardino.
A quantidade de mortes também, ó, ela é bem elevada, são 94 mortes, 94 pessoas morreram nesse condado, tá? Como se fosse aqui a região norte de Mato Grosso, quase 100 mortes, tá? Então aqui nós temos o condado de São Bernardino e aqui nós temos do meu lado direito nós temos especificado cada cidade, tá? E quais a quantidade de casos que tiveram. Lembrando que São Loma Linda tem uma população majoritariamente idosa, muitos idosos, não diria a maioria, mas realmente tem muitos idosos. Existem muitos asilos ou sanatórios, como eles dizem lá nos Estados Unidos, como se diz por lá, muitos asilos. E para espanto de vocês, a gente tem visto que muitos idosos têm morrido em Nova York. Eu vi uma reportagem que somente um asilo morreu mais de 50 idosos. Loma Linda, em toda a cidade de Loma Linda, tá? É uma cidade relativamente pequena, tem um pouco mais de 20 mil habitantes, acho que 21, 22 mil habitantes. Toda a cidade, acho que talvez vocês não vão conseguir ver, mas aqui do meu lado direito está escrito Loma Linda, 39 casos confirmados. Então, poucos casos de Covid-19 lá em Loma Linda. Desses 39, Jackson, quantos morreram? Muitos idosos, muita gente morreu nesse condado, nessa região. 94 pessoas morreram, mais de 2 mil foram contaminados. Loma Linda, somente 39. Acho que nesse aqui não tem. Acho que eu acabei esquecendo de colocar. Mas enfim, eu vou resumir, tá? Não morreu absolutamente ninguém em Loma Linda. Ninguém. Nem uma única pessoa morreu em Loma Linda. Mesmo aqueles idosos, com mais de 100 anos, em um estado com numa região com muitos infectados, tá? Quase 100 mortes até o dia 30 que eu havia pesquisado, mas não morreu ninguém. Ninguém morreu, tá? Então isso daí mostra algo já diferente, tá? Uma cidade com muitos idosos, porque o estilo de vida que aquela população leva. Na naturopatia europeia, no final do século XIX, a terra foi redescoberta como um fator de cura. O pároco Sebastian Kenep já havia recomendado os cataplasmas de argila ali como um remédio espetacular. Então, ele utilizava, vocês podem ver ali na imagem, pessoas em tratamento em Jugborne, eles cavavam literalmente buracos, e as pessoas entravam nesses buracos e cobriam o seu corpo com lama, com argila. Isso tudo ajudava bastante, como a gente pode ver aqui no quadro. Foi Adolf Just que reivindicou o poder de cura da terra frente ao abuso que a tradição naturalista alemã havia feito do sol, do ar, especificamente da água, como princípios de cura. Então eles usavam muito sol, ar, água como princípio de cura, mas esqueceram de outros elementos como a terra, como a argila, tá? E a argila realmente ela ajudava muito. Just descobriu que a argila em contato com o corpo humano durante o repouso noturno, infusões de ervas, andar descalço pela floresta acelerava a restauração da saúde, aumentava também a imunidade e tudo mais. Just observou atentamente os comportamentos de animais silvestres e alertou que quando estes animais sofriam de ferimentos e doenças febris, eles sempre se banhavam na lama. Então, Just observou que sempre que o animalzinho estava doente, ele ia e entrava na lama, se banhava na lama. E a partir dessa observação da natureza, então ele começou a notar que ali a lama, o barro, a argila tinha um potencial de cura muito grande. Um outro camarada que a gente vai ver depois, que é o Felk, ele observou também essa mesma coisa, mas ali em relação à ingestão. Ele observava que o animal, quando ele estava ali intoxicado, ele comia barro, porque enfim, tinha um potencial de cura. Então ali o barro realmente ele contribui muito à argila, e a gente vai ver aqui nos próximos quadros como essa argila é utilizada. E aqui no caso do tratamento, como a gente vê aqui em Jugborne, Just observou que essas pessoas que faziam infusões de ervas, colocavam ali os cataplasmas de argila, andavam descalços
na floresta tinham uma recuperação muito, muito rápida em relação às outras pessoas. Adolf Just, quem foi então esse camarada? Na mesma época, uma epidemia de cólera foi declarada na Prússia Oriental e um médico de Berlim, o Julian Stumpf, usou doses orais de argila diluída em água fervida contra a doença. Graças a esta medida, na região onde a argila foi ingerida, a incidência da epidemia foi muito baixa, enquanto outras cidades a cólera causou grandes estragos. Então ele usava ali cápsula de argila em água fervida, ele entregava para as pessoas, e as pessoas que estavam ali com cólera apresentavam uma recuperação, as que não estavam, muitas vezes não contraíam a cólera, tá? Isso pode ser por conta da água que era fervida? Pode ser. Pode ser por conta de outras coisas? Também pode ser, mas enfim, hoje é bem estabelecido também, a gente já tem muitos artigos científicos sobre o uso da argila. Embora tenha sido Adolf Just que descobriu o valor da geoterapia na era moderna, o maior especialista em cura específica pelo barro foi um de seus discípulos, que foi o Emanuel Felk. Não é fake, tá? Ele nasceu na cidade de Kleiden, na Alemanha, entre 1856 e 1926, infelizmente não sabem exatamente a data, e Felk era originalmente pastor da vila de Repelém, mas seu amor pela natureza e por ajudar doentes o levou a deixar seu cargo religioso e se tornar um curandeiro ali popular, que era o termo que era utilizado na época, para quem fazia ali curas e tratamentos naturais. Então ele descobriu ali então a geoterapia, uma estadia realizada no sanatório de Adolf Just, que a gente viu agora há pouco. Ele começou a investigar de forma empírica, ele literalmente começou a fazer testes, né, com as pessoas, e ele começou a observar o resultado ali quando havia um emprego da argila, do barro. Ele começou a observar que havia uma grande quantidade de cura. Felk foi quem sistematizou então ali, o uso da argila. Ele criou métodos terapêuticos com indicações precisas. Apesar de seus sucessos, ele foi perseguido por médicos oficiais, já que no século da higiene e desinfecção, eles consideravam, né, algo muito escandaloso que se fizesse uso de barro, de argila, e naquela época eles sabiam que o material orgânico, como ali o barro, ele podia e continha também bacilos como os causadores ali da tuberculose, porque aquela terra estava contaminada. Mas a argila, que foi o que usava, obviamente que não era uma argila contaminada, e ele esterilizava essa argila. E realmente isso tinha um poder muito grande. O movimento de saúde adventista nos Estados Unidos teve um papel muito forte, né? Como a gente viu ali, Ellen White, ela teve um papel relevante em tudo isso, porque ela escreveu muito sobre saúde, sobre tratamentos naturais. O capitão Joseph Bates, ele que foi um grande incentivador da dieta vegetariana, da alimentação vegetariana, e o Dr. Kellogg's também, ele foi um grande, digamos, foi um médico que, enfim, dirigiu a famosa clínica de Battle Creek, e foi na época era a maior clínica de tratamentos naturais do mundo. Ela realmente era muito, muito grande, majestosa, suntuosa, e lá se fazia todo tipo de tratamento natural. Era uma clínica que eles recebiam ali presidentes, políticos, atores, ar livre. Os tratamentos eram separados ali por grupos, né, feminino e masculino. Enfim, algo muito chique, mas numa bela manhã, todo esse prédio ele foi totalmente destruído pelo fogo, e uma das afirmações é que um anjo de Deus, enfim, colocou fogo no prédio porque ele estava desobedecendo as regras, enfim, ou os conselhos de Deus em relação ao segmento, né? Havia se tornado apenas um comércio, havia se tornado uma concentração também naquela cidade de instituições, e não era este o desejo. O desejo, de acordo com a história de Deus, é que os prédios fossem espalhados pelo país ou pelo estado, enfim, mas havia uma concentração ali na cidade de Battle Creek, e também ali a questão dos tratamentos eram muito caros, e enfim, esse foi um dos motivos
segundo os livros ali de Ellen White, que o prédio foi totalmente destruído. A chamada cura Felk, que ainda hoje então ocorre na Alemanha, consiste basicamente em uma permanência de cerca de 2 meses em um sanatório no meio da natureza. Então tu esquece de tudo, vai para o meio da natureza, onde o paciente passa de uma dieta rica em proteínas para uma dieta baseada em frutas e legumes. Geralmente a pessoa que vai para esse tipo de tratamento tem uma alimentação comum, consome muita proteína animal, consome muito industrializado. Ela passa por uma dieta baseada em frutas e legumes. A terapia ativa no sanatório se concentra na geoterapia e os pacientes geralmente dormem nas cabanas da floresta e andam por horas com os pés descalços e, acima de tudo, eles recebem, de acordo com os seus diferentes tipos de doenças, cataplasmas de barro e de argila e realmente o efeito disso é muito, muito bom. A fama das curas do pastor eram tão grandes no início daquele século que ele passou a ser chamado de sacerdote de barro. Também em Davos, na cidade alemã, que era um importante centro de tratamento da tuberculose, os pacientes foram cobertos por todo o tórax com rebocos de argila muito quente e deixados durante a noite, e este tratamento foi ali acreditado como uma cura milagrosa. Então, aqueles pacientes que estavam com aquela doença tão terrível para a época, como era a tuberculose, foram totalmente curados utilizando ali argila, geoterapia e também, obviamente, outras coisas, não somente isto. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, mas enfraquece as faculdades mentais e morais, aumenta o perigo de fracasso e derrota, como diz ali no livro A Ciência do Bom Viver. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, não diminui a força, mas enfraquece também a sua mente, o senso moral. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal também sobre a questão do lobo frontal e aumenta o perigo de fracasso e derrota. Há doenças por toda parte e a gente está vivendo no século da doença, a gente está vivendo no ano da doença e a maioria delas poderia ser prevenida pela atenção dispensada às leis da saúde. Se você quer se prevenir contra essa e muitas outras doenças, você precisa seguir as leis de saúde. Não adianta nada esse discurso de isolamento social, disso e daquilo. Não adianta nada esse discurso que você precisa usar EPI se você não. Obviamente pode ajudar um pouco, mas ele sendo de forma bem, dizendo de forma realmente bem agressiva. E não adianta você fazer isso e esquecer ali da sua alimentação, da atividade física e de tudo mais. Porque você pode se livrar agora, mas em algum momento você vai ser afetado, não talvez por uma pandemia, mas pelo seu próprio estilo de vida e talvez o quadro seja muito, muito pior. Então a gente precisa quebrar esse elo, né? A gente precisa quebrar esse elo de desinformação em relação à saúde e passar a obter informação verdadeira e cuidar também em relação à questão das fake news. E realmente ela passou por uma pandemia também global. Os historiadores acreditam que tenha sido a gripe russa, uma segunda, terceira ou quarta onda da gripe russa, que dizimou pelo menos 1,5 milhão de pessoas ali entre o ano de 1889 e o ano de 1990. É hora de você quebrar o elo e realmente dizer basta para mentir em relação à saúde e viver de fato uma saúde verdadeira. A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado. Você está preparando o caminho para a doença. E a doença, então, é convidada. Muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais. E é seu dever evitar hábitos errôneos de seus pais e, mediante uma vida correta, colocar-se em melhores condições. Então, a doença nunca vem sem causa. Alguém prepara o caminho antes. E geralmente quem prepara o caminho para a tua própria doença, para a tua própria morte, é você mesmo. Não importa se seja uma doença, ali como nós temos agora, da pandemia, não importa se seja uma outra doença crônica, como diabetes ou hipertensão. Quem prepara o caminho é você mesmo. Na pandemia, obviamente que não depende mais somente de nós agora,
mas se tu fazer a tua parte, obviamente que o teu sistema imunológico vai estar tão forte, que a gente vai ver que aquela estatística de que apenas 80% das pessoas são infectadas, e principalmente com a forma grave da doença, que daí essa porcentagem diminui ainda mais. Então, não importa a sua idade, se você tem um sistema imunológico forte, e muitas vezes a gente não sabe se é forte ou não, porque a gente nunca ficou doente, mas a gente também nunca, talvez, se deparou com uma doença. O nosso sistema imunológico talvez nunca tenha se deparado com uma doença como essa. Alimentação saudável é um dos segredos. Vitamina D, luz solar, fortalecer ali a imunidade através da vitamina D. Tá? O ideal é a vitamina D ali direto da luz solar. Existem ali vários protocolos, a recomendação mudou. Não é mais aquela mesma, acho que todo mundo já sabe disso, porque já mudou há muitos anos. Tomar sol ali após as 11 da manhã e ali até as 2 da tarde. Tem um horário recomendado, se tu é uma pessoa muito negra, 15 minutos ali é um tempo suficiente, tá? Com 70% do corpo descoberto. Se tu não pode tomar sol, então talvez ele precise fazer uso da suplementação. O sono, repouso também é bem importante, né? Porque através da glândula pineal nós temos a produção da melatonina, que vai deixar você uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais zen, enfim, que vai te ajudar bastante, vai ter um sono bem relaxante e isso vai ser o reflexo para o dia seguinte. O Wordsworth, sei lá como se pronuncia, disse: alegria, temperança, que seria o domínio próprio, e repouso médico, fecham a porta ao médico. Se tu quiser esquecer ali de tratamentos caros, de remédios caros, tá? Seja mais alegre, seja mais feliz, tenha temperança, tenha domínio próprio e descanse sempre que possível. Isso daí vai te ajudar a viver muito mais. Se você respirar adequadamente, fazer exercícios respiratórios, principalmente por conta desse tipo de doença respiratória, com certeza vai ajudar. Viver em aposentos fechados, mal arejados, onde o ar é sem vida e viciado, enfraquece, obviamente, todo o organismo. Então, talvez você precise construir uma janela mais no teu quarto, na tua casa, tu precise cortar talvez alguma árvore que esteja bloqueando a passagem do sol, do ar, e plantar uma outra em uma parede, mas não talvez ali que bloqueie a entrada de luz solar e de ar puro. Viver muito fechadas dentro de casa, que faz muitas mulheres pálidas e fracas. Então elas precisam sair de casa, precisam de exercício físico, atividade, porque a inatividade é a maior desgraça que poderia sobreviver à maioria dos enfermos. Se fizessem animado e saudável exercício, recuperariam a saúde, economizando tempo e dinheiro. E a gente viu aqui que quando ela ficou doente, uma forma grave da gripe russa, ela se recuperou ou não? Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, obviamente, terá que arranjar tempo para cuidar da doença. E você, tem tempo para cuidar da saúde ou vai precisar de tempo para cuidar da doença? E tudo era mais fácil quando éramos assim, não é verdade? Mas então precisamos buscar mais ar puro agora, luz solar, sono, porque paz interior foram remédios que nos foram dados desde o princípio. Alimentação saudável, água, atividade física e a fé resume tudo isso. Se você acredita, coloque em prática, você verá os resultados. Isso também é ter fé. E você vai ver os resultados, eles serão fantásticos em relação à tua saúde. E a gente precisa entender, ela também viveu ali uma pandemia global, uma pandemia que matou pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Pode ter matado muito mais. Ela ficou doente, desenvolveu a forma grave dessa gripe. Ela sangrou pelo nariz, tossiu, ficou muito debilitada.